Bom, gente, boa tarde a todos. Depois de alguns detalhes, vamos começar, essa nossa apresentação sobre as cidades inteligentes, as cidades MAL e outros tipos de cidades que queremos compartilhar com vocês. Por que é importante esse novo olhar das cidades? É que se a gente não tem um plano, uma visão futura de como nós queremos que seja a cidade, a gente fica um pouco perdido, E muitas vezes começamos a construir espaços físicos e até digitais de uma maneira muito desorganizada e lógica. E o final é que não se consegue o resultado esperado. Temos depois um conglomerado de prédios, um conglomerado de espaços físicos que não sabemos como utilizar, que não sabemos como depois projetar. Bom, um pouco, esse é o fio condutor da nossa conversa, eu prefiro dizer uma conversa, e evidentemente, é claro, vamos ter momentos nos quais eu gostaria de ouvir vocês. Meu sotaque, esse acento meu, é por causa de que eu não sou totalmente brasileiro. Nasci em Havana, Cuba, mas levo mais de 20 anos morando aqui, e em outros países, É para mim uma honra, aliás, estar aqui compartilhando esse momento com vocês e essas informações, conhecimentos que espero que sejam de seu interesse. Bom, nós somos, eu coordeno esse grupo de estudos de pesquisa, CEACOM, da ECA USP, que se chama Barreiras, Criar com Criatividade, Inovação, Marketing e Comunicação. E a gente pesquisa esses temas aqui, alguns deles, como vocês bem elencados, são temas UNESCO, quer dizer, temas que já foram reconhecidos pela Organização Mundial, conhecida como UNESCO, de Educação e Cultura. Continuando, gostaria de pensar um pouquinho com vocês como funciona também, compartilhar com vocês como desde os primórdios as cidades eram também um foco de interesse da humanidade. E vejam como a cidade de Semiramis, na Babilônia, tinha essas características que estamos compartilhando com vocês, Uma cidade arborizada, de diversos andares. E, bom, estamos falando de uma cidade antes de Cristo, Aqui eu trouxe um resumo, claro, bem um resumo, de como funcionam as oito principais cidades ou modelos de cidades que estão sendo promovidos em nível internacional, em nível mundial, Aqui temos, entre outras, as cidades resilientes, cidades criativas, cidades inovadoras, cidades blockchain e, bom, finalmente, as cidades MIL, ou cidades Media Information Literacy. Eu vou explicar brevemente o que significa cada uma dessas cidades e o que teria que fazer São Paulo para se inserir nessa dinâmica mundial. Bom, cidades educadoras. Essas cidades educadoras têm como foco principal precisamente a educação. A educação como um foco essencial. Esse modelo de cidade surgiu nos anos 60 e foi também bastante conhecido. Nos anos subsequentes, já mais para a década dos 90, tivemos as cidades do conhecimento. A cidade do conhecimento, como o nome indica, aprofunda na síntese da cidade educativa, mas com um foco, como vocês podem ver, um foco mais vinculado ao conhecimento econômico, financeiro. As cidades criativas também surgiu na década dos 90, dessa vez proposto pela Unesco, e as cidades criativas têm um foco também em educação, cultura, mas estão mais associadas, muito mais associadas ao que seria, no caso, a ênfase no artesanato e a arte local, e promover a indústria local para seu crescimento. Temos aqui cidades, por exemplo, a cidade de Recife, que é uma cidade exemplo de como isso acontece. Temos também as cidades resilientes, que, como seu nome indica, se focam na resiliência da cidade. E estão procurando o quê? Entender aquelas cidades que passaram por alguma catástrofe, por algum acidente, pode ser natural ou humano, E essas cidades têm também, vamos dizer assim, um foco em resolver problemas específicos. Tem diversas cidades que podemos citar como exemplo: Lagos, Acra e Veneza. Cidades inovadoras. Aqui podemos já citar, já ser um modelo mais presente, mais atual,
surgiu nessa década, 2010, e qual é o foco das cidades inovadoras? Bom, elas procuram bancos de desenvolvimento, agências de fomento e projetos de inovação que beneficiem áreas de influência locais e regionais. Só destacando, criatividade diferente de inovação. Criatividade tem mais a ver com a ideia, o projeto. A inovação tem a ver mais com o resultado. Por isso, esse conceito se diferencia do anterior. Cidades inteligentes, ou Smart Cities, que é um conceito já bastante popular hoje. Bom, o foco das Smart Cities são as novas tecnologias, como o nome indica, né? E o trabalho em redes para promover a prosperidade. Dentro disso temos também as cidades blockchain, que seria uma especificidade das cidades inteligentes. Qual é a especificidade das cidades blockchain? Bom, um pouco é precisamente o trabalho com o conceito de blockchain, quer dizer, o conceito dos blocos, da programação e das redes em cadeia, e evidentemente trabalhar de uma maneira que permita gerar confiança no cliente, ou confiança na verdade em todas as pontas dos processos geral, né? Bom, blockchain, como todos sabemos, é uma rede de computadores ligados que funciona com blocos digitais encadeados e muito seguros. Eles sempre carregam um conteúdo ativo, código, né? E junto a eles uma impressão digital, né? Bom, na verdade, o blockchain, em suas diversas aplicações, como essa que estamos mostrando aqui, tem revolucionado, né, o mercado, não apenas o mercado financeiro. Trouxemos aqui alguns, um exemplo, o aplicativo BitProf, né, que se aplica tanto para o que seria para diminuir as etapas, né, os passos e os intermediários, para que as pessoas consigam um certificado numa escola, como também pode se aplicar para outros processos que tenham um sentido jurídico, para diminuir essa burocracia que todos odiamos tanto, né? Bom, continuando e entrando nas cidades MIL, os Mile Cities, Media Information Literacy Cities, né? Alfabetização mediática é um termo promovido pela Unesco e que fala de nos alfabetizarmos, mas não alfabetização no sentido de conhecer, né, as letras e o significado das palavras, sino conhecer o significado das mídias, conhecer o significado, por exemplo, das fake news, conhecer e detectar fake news. E também, evidentemente, saber lidar com as famosas pós-verdades, que é outro elemento também que está presente, bastante presente no nosso dia a dia hoje, né? Entendendo pós-verdades como aquela verdade absoluta, que a vezes pensamos que nossa verdade, entre aspas, é a verdade geral, né? Isso está acontecendo demais dentro da internet e fora da internet, porque não nos relacionamos com as pessoas fora da nossa bolha internet. Bom, o que é o enfoque MIL, então? É o conceito, né, que significa referente a educar pessoas e organizações numa leitura crítica da realidade. Após essa leitura crítica da realidade, vem um segundo olhar criativo, porque não adianta tentar criar nada se eu não entendo o processo. Isso pode ser a criação de um aplicativo, a criação de um programa, ou pode ser a criação de outros produtos e serviços físicos ou digitais, né? Como já disse, esse enfoque está muito focado em aprender a lidarmos com as fake news e com as pós-verdades. Bom, o que seria então uma cidade MIL? Uma cidade Media Information Literacy. Seria uma cidade que tenha esses atributos que estávamos falando para um processo educativo, um processo empresarial, mas que toda a cidade seja pensada em cima do processo MIL, em cima desse processo para garantir uma tecnologia adequada, mas uma tecnologia que, por sua vez, permita obter altos resultados éticos. Uma tecnologia que tenha propósitos e que, evidentemente, seja construída em redes. E, é claro, essa construção orgânica implica também a construção de um novo cidadão. Um cidadão que, por si mesmo, consiga enxergar as fake news. Um cidadão que não seja enganado pelas mídias, sejam físicas ou digitais. Um cidadão que participe ativamente na construção de novos processos junto à prefeitura, junto ao governo, mas de uma forma co-criativa, né? Essa é a proposta da Unesco quando falamos em cidade MIL. Quais são as cidades MIL?
segundo a Unesco. Temos Bedford, no caso, na Inglaterra, Glasgow, Escócia, Helsinki e St. Louis, nos Estados Unidos. Só temos essas 4 cidades reconhecidas pela Unesco. E agora vamos explicar por quê. Explicar por que essa dificuldade em ser reconhecidos como cidade mil. Bom, aqui temos Helsinki, a primeira cidade que a gente citou, que se caracteriza por ser uma cidade inteligente. Quer dizer, a 5ª cidade inteligente no ranking, quer dizer, uma cidade altamente tecnológica, altamente desenvolvida, mas que também pretende, e de fato ser uma cidade ética, uma cidade que lida com a tecnologia de uma maneira transparente. Por isso é que o blockchain é tão importante. Como todos sabemos, o blockchain facilita a transparência dos processos, não só no referente à criptomoeda, sino no referente a todos os processos que sejam montados dessa forma, programados dessa maneira. Bom, vamos ver um pouquinho o bairro de Helsinki, gente. Esse aqui é o bairro conhecido como Kalasatama, e é um bairro que foi declarado bairro 1000. Muito importante a gente ver os itens que eles elencam para entendermos o processo de uma cidade Media Information Literacy. Bom, o que temos aqui? Estão sendo construídos, no caso desse bairro, 25 milhões, no caso, para residências para 25 milhões de habitantes e 10 mil trabalhadores. Os edifícios devem produzir 30% da energia que consomem. Veja que interessante. A sustentabilidade é bem próxima e com tecnologia. Todos os imóveis serão conectados com uma rede inteligente que irá gerenciar a geração do consumo de energia. Quer dizer, se a energia produzida por uma casa, um apartamento, é muita, pode ser redistribuída para outros apartamentos. A cidade possui um departamento de inovação, muito importante. A prefeitura da cidade possui esse departamento, chamado Fórum Vídeo, com 35 funcionários. O fórum é uma parceria público-privada e com a população. Percebam, 3 polos, não 2. Pública, empresas públicas, empresas privadas e a população, a cidadania, a sociedade em geral. Outro ponto interessante, os cidadãos são os co-criadores e testadores, os que provam, testam todos os produtos das startups, todos os produtos feitos a partir dessa parceria. Há cerca de 20 projetos pilotos que envolvem os habitantes para testar em condições reais as propostas das startups. Estão vendo que inovador, que interessante isso todo, envolvendo toda uma cidade. Eu quero ressaltar isso. Não é apenas um projeto, vamos dizer assim, de um pequeno lugar. Não. Nesse caso estamos falando de um bairro, de uma cidade bem interessante, bem populosa. Os futuros moradores organizados em cooperativas participam da concepção dos projetos dos novos prédios. Cada quarteirão terá diversos tipos de apartamentos em torno de jardins no interior das quadras que serão abertos a todos. Terá também 8 prédios de grande porte, de 27 a 30 andares, e o resto serão prédios menores. Todo isso para garantir também um acesso à luz. Bom, todo isso está falando também de uma mudança da forma de olhar da cidade, da forma de olhar as tecnologias e da forma de fazer acontecer todos os processos de inovação. Aqui se inclui, claro, a inovação tecnológica, a inovação social e a inovação verde. Bom, aqui alguns exemplos de aplicativos que podem ser utilizados nessa perspectiva. A empresa SmartSoul, da empresa norte-americana GTX, quer dizer, o aplicativo SmartSoul, está direcionado para localizar pessoas com Alzheimer, crianças, com um chip nos sapatos. Aqui temos um chip que pode ser colocado também no cérebro e ativa neurônios para poder reverter a cegueira ou a surdez. Bom, aqui nessa cidade chinesa, vocês veem, não é muita tecnologia no caso. Lembrem que os chineses são as cidades são muito populosas e grandes, e muitos chineses. E eles fizeram essa solução aqui para aquelas pessoas que estão de repente passeando e não enxergam a rua, apenas enxergam um celular. Bom, aqui na Holanda fizeram uma solução mais tecnológica para esse mesmo problema, com LEDs. Como podem ver, se acende a luz vermelha no chão quando as pessoas estão utilizando seus aparelhos eletrônicos.
Aqui a China, como todos vocês sabem, usa bastante o reconhecimento facial para diversas funções, entre outras para o reconhecimento de pessoas com tendências criminosas, o que tem feito diminuir grandemente a criminalidade nesse país. Aí podemos questionar, é claro, os elementos éticos, até onde eu quero fornecer meus dados, ou até onde eu posso ser monitorado. Esse é um grande debate que se está tendo hoje aqui e na Europa, mas mesmo assim, a lei de regulamentação dos dados já está implementada na Europa. Bom, continuando. Temos também obras artísticas que podem ser desenvolvidas para construir, utilizando inteligência artificial e outras tecnologias, para construir esses novos espaços mais meus. Temos também aqui em São Paulo, na Universidade nossa, né, na USP, temos também uma plataforma desenvolvida pelo IME, né, pelo Instituto, e que tem, evidentemente, uma grande abrangência, dado que é uma plataforma aberta. Essa é outra característica importante, gente, para essas novas cidades. A construção de plataformas abertas que facilitam, né, a junção com novos aplicativos e também o trabalho, de repente, com blockchain. Né? Aqui, não queríamos deixar de mencionar algumas coisas que podemos ver no edifício da competição, né? A música, primeiro barulho, tá difícil, né? Mas vamos continuar. A Mariana Ribeiro criou o robô Beta, né? O Betânia, né? No caso, ela ajuda a procurar informações sobre a mulher que sejam de alguma maneira passando preconceito sobre esse grupo, né? Temos também aqui o caso do Itaú, né, que desenvolveu conjuntamente com o Facebook um chatbot, né, para fazer entrevistas mais justas com as pessoas que não estivessem em cima de critérios de barreiras culturais. Bom, continuando. Como a gente define então uma cidade mesmo? Quais são as métricas para definir uma cidade que tem essas características? Bom, temos no caso, né, parâmetros referentes às prefeituras, mas as prefeituras como um governo aos cidadãos. Isso é importante. Temos também parâmetros referentes à educação, arte e cultura, biblioteca, espaços de esporte e lazer, serviços de saúde, entre outros. E vou parar no número 8, que está falando da inteligência artificial, né? Robôs, satélites, startups e canais digitais. Né? Esse é um ponto fundamental para avaliar uma cidade mesmo. Né? Igual o conjunto dos parâmetros que mencionamos. Nós estamos hoje com em torno de 120 métricas que elaboramos com o nosso grupo de pesquisa para essas finalidades. Evidentemente não íamos listar todas, apenas listamos os subtítulos principais. Né? Mas a gente consegue avaliar mesmo, de uma maneira bem clara, qual é a distância que tem uma cidade, ou a distância que falta, o gap, para conseguir ser uma cidade melhor. Bom, algumas aplicações da inteligência artificial, blockchains, para transcender as barreiras culturais à comunicação. Só esclarecendo que por barreiras culturais à comunicação, a gente entende preconceitos, né? Às vezes com pessoas idosas, com as pessoas mais jovens, que também enfrentam muito preconceito às vezes, quando estão numa empresa e muitas vezes são limitadas por causa dessa idade para ocupar uma função de mais destaque, né? Também o sexismo, racismo, religiocentrismo, né? E etnocentrismo. O etnocentrismo, como vocês sabem, tem a ver às vezes com a limitante do potencial de um indivíduo, uma pessoa, de um grupo social, muitas vezes porque essa pessoa é de um determinado país ou região. Por exemplo, essas pessoas são do Nordeste, então essas pessoas não são inteligentes. Né? Isso, evidentemente, limita o rendimento de uma equipe e de uma cidade, é claro. E também, muitas vezes, às vezes pode ser uma barreira da religião. E todas essas barreiras, gente, voltam a estar presentes dentro do mundo web e dentro do mundo nosso das redes sociais também, né? Bom, o que temos aqui, segundo pesquisa da Unesco e da ONU de 2019, bem recente, né? Que se manifiesta o uso de vozes femininas de uma maneira muito preconceituosa, no caso dos robôs, chatbots, né? E se coloca, né, quase sempre vozes femininas para fazer o atendimento. Bom, a ONU e a Unesco relatam isso como uma barreira à comunicação, né?
Temos também, entre outros, né, o case do Google famoso, que já foi corrigido, né, no qual você digitava a palavra lésbica e imediatamente começavam a aparecer vídeos ou informações pornográficas, que também foi bastante criticado por uma situação negativa. Né? E temos também, entre outras, as instituições bancárias tradicionais que se caracterizam por fazer um cadastro das pessoas, e as pessoas que são negras, moradoras de bairros simples e de sexo feminino, muitas vezes são classificadas como não confiáveis. Isso todo pode ser resolvido, como todos sabemos, também com o blockchain, eliminando muitos desses intermediários. Bom, aqui alguns números que podem ilustrar também o nosso raciocínio. Falando rapidamente das startups de São Paulo, é o nosso foco como cidade mil, né? Temos que São Paulo é o estado, né, que tem, e a cidade também, que tem maior número de startups, né, seguido de Florianópolis, Belo Horizonte e assim por diante. Também interessante, destacando nessa outra pesquisa, tem números bem importantes, mas eu quero me concentrar especificamente no número que fala da diversidade de gênero. E estamos aqui, bem, nesse lado aqui, lado esquerdo para vocês, né? Temos, no caso, que somente homens, no caso das startups, predominam com um 37,4%, né? A maioria homens, 36,68% das startups. Somando esses dois dados, gente, então, temos mais de 70% das startups com essa configuração. O que, evidentemente, né, é algo que nos deve preocupar desde um ponto de vista do enfoque mil. Né? Bom, alguns dos avanços da cidade de São Paulo. Não dizer que, evidentemente, estamos em seu, evidentemente, no meu caso. Né? Segurança. Já temos iniciativas para o reconhecimento facial, né, que está sendo implementada nas linhas azul e vermelha, assim como na linha verde, aqui no metrô. Aliás, existe já um movimento para declarar o metrô de São Paulo metrô Mid Information Literacy, o que implica, é claro, modificar a forma de integrar a comunicação nesse veículo, nesse modal que todos usamos. Outro avanço importante também é a telemedicina, que já está bastante utilizada aqui em São Paulo. Só que em determinados hospitais, que ainda, vamos dizer assim, não é uma realidade em todos os hospitais, clínicas e instituições de São Paulo. Bom, quais são os desafios de São Paulo sobre a perspectiva da cidade mil, que é essa proposta apoiada pela Unesco? Bom, temos, primeiro, não temos um conselho, o órgão, dedicado, direcionado para controlar as fake news, né? E controlar o processo, tanto no processo das eleições, como durante todo o ano. Não existe também existem poucas campanhas de comunicação com foco em informação precisa sobre o bem-estar e a qualidade, promovido por parques e espaços públicos, áreas verdes, né? Ainda temos também que as escolas públicas e espaços culturais têm pouca ação digital, educacional, fora de seus muros. Muitos dos professores ainda, né, têm medo, entre aspas, das tecnologias, e muitas vezes cortam aos alunos quando estão utilizando as tecnologias dentro da sala de aula, quando deveria ser todo o contrário, quer dizer, utilizar os veículos digitais, mobile, para todo o processo educacional. E é claro, com um sentido crítico, né, isso é importante também, e com um lado também inovador, de criação. Bom, poucos aplicativos e programas para garantir a segurança. Bom, nessa cidade que todos sabemos, gigantesca, todos sabemos com grandes desafios, todos sabemos que evidentemente estamos sempre correndo, todos estamos nesse dia a dia, é preciso ter, né, câmeras que permitam garantir determinadas situações de segurança, tanto estamos falando para a prevenção como para a punição de delitos. E também estamos falando de que é importante essa segurança, garantir a segurança preventiva, por exemplo, com enchentes, com situações de crise e determinadas situações que podem ser previstas, né, sem causar desconforto para os habitantes da cidade de São Paulo. Né? Todo isso utilizando monitoramento e alta tecnologia para isso. Também temos que o diagnóstico das barreiras culturais por bairros, por regiões, não existe em São Paulo.
é uma coisa também muito importante e que, segundo a Unesco, consegue prevenir determinados conflitos sociais, determinadas situações que podem ser, a longo prazo, bastante negativas. Estamos falando, por exemplo, de determinados bairros que têm um perfil mais de uma determinada etnia, uma determinada religião. Bom, como a gente pode lidar com esses bairros de uma maneira que seja ética, respeitosa e digna para seus moradores e, evidentemente, para toda a cidade, né? Outro ponto que é um desafio é que São Paulo ainda não tem a quantidade suficiente de ferramentas tecnológicas, sistemas de inteligência artificial, big data, blockchain, realidade virtual, etc., que se aproveitem em função da saúde, a cultura e a educação dos cidadãos. Ou a maioria, se a gente mostrasse, não mostramos por causa do tempo, as estatísticas de quais são os focos de conteúdo das startups, a gente ia ver isso com muita clareza, sendo que todas essas startups, esses setores que acabamos de mencionar, podem ser também objeto de negócios e de lucratividade, né? Bom, e finalmente, o último desafio: não possui um sistema de monitoramento eficiente de suas vias de trânsito para preventivamente também lidar com situações de risco, como interdições, acidentes, enchentes e desabamento. E repito, preventivamente, não é esperar a que a situação aconteceu para procurar providenciar alguma solução. Bom, como a inteligência artificial, blockchain e outras tecnologias, novas tecnologias, podem contribuir a solucionar esse desafio de São Paulo? Bom, primeiro, para incentivar o aprendizado midiático, as bibliotecas municipais, estaduais, podem também ser pontuar os locais de maior vulnerabilidade da cidade. Também seria interessante a inserção da inteligência artificial nos hospitais, de maneira massiva e expressiva em São Paulo. A construção também de órgãos digitais reguladores de notícias na rede como fonte de veracidade, como se fosse um selo, uma marca. Tem empresas que podem fornecer esse selo, e instituições, e que digam, essa empresa, essa fonte é confiável ou não. Bom, utilização das diversas aplicações do blockchain também para diminuir ou eliminar intermediários em qualquer processo, como por exemplo nos processos que envolvam operações financeiras, burocráticas, emissão de certificados, cartórios, etc. Isso ainda falta bastante em São Paulo. E já para finalizar, eu queria um pouco, não finalizar com conclusões, sino finalizar um pouco com perguntas, com provocações, E minhas provocações são as seguintes: de que adianta ter uma cidade tecnológica se todos os moradores não conhecem e utilizam suas possibilidades? De que serve se os moradores da cidade não têm confiança nos seus aplicativos? Se de repente temos um carro autodirigido, ou a energia elétrica, e ninguém quer montar nesse carro, ninguém quer dirigir esse carro. De que serve a tecnologia se os moradores não sabem lidar com fake news e pós-verdades e são enganados por determinados políticos ou por determinados produtos e serviços? De que serve? Vão tomar as decisões erradas e vão, evidentemente, mesmo com participação, gestão participativa, não vão saber identificar o que serve e o que não serve de um conteúdo. E, finalmente, minha última pergunta é: de que serve a tecnologia se a prefeitura e organizações privadas manipulam os dados e não utilizam a informação com ética? Esse é um outro ponto também bem importante, bem necessário de destaque e que gostaríamos também de deixar como reflexão. Já aqui, bom, quem quiser pode aprofundar todos esses conteúdos nesse livro aqui, se chama, que está aqui apresentado, Marketing, Comunicação, Tecnologia e Inovação nas Cidades, Media Information Literacy, que vai ser disponibilizado aqui, vai ser oferecido aqui daqui a pouco, vai ter uma mesa de autógrafos com os autores e vai ser oferecido para quem quiser adquirir o livro, que tem todas essas informações que estávamos agora colocando e tem autores. É um livro organizado por mim, o professor Mitsuru Yarase, professor titular da USP, e o livro tem informações sobre todos esses quesitos que estávamos agora de maneira rápida esboçando. E, evidentemente, importante, tem autores de diversas partes do mundo, autores de Estados Unidos, China, Índia, México. Bom, é um livro que tem, cada capítulo é de um autor de um país. E, bom, esse livro tem a chancela da Unesco,
E tem também a chancela da USP, muito importante, né? E é um livro, assim, dessa forma, bastante diverso e que tem diversos olhares de todos esses problemas que agora estamos e desafios das cidades que estamos agora comentando. Bom, aqui também quem quiser pode fazer esse meu curso de Gestão de Inovação, O Mundo Mudou, que também é um curso que aprofunda esses assuntos. E bom, finalmente, essa era a minha apresentação. Acho que respeitei o tempo, mesmo com todos esses desafios que estávamos enfrentando. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, dialogar. Alguém pode se manifestar? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Por favor, pode passar o microfone para ele? Por favor, pode passar o microfone? Desculpa um minutinho. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Vinícius. Quando a gente fala de smart cities e cidades no geral, né, isso eu acredito que tem muita influência da construção civil. Sim. Qual seria o papel da construção civil e como a construção civil poderia ajudar a melhorar todos esses processos? Excelente sua pergunta, porque realmente estamos partindo de uma construção multidisciplinar e transdisciplinar. É preciso, para pensar a cidade, o olhar urbanístico, mas é preciso também sociólogos, é preciso também educadores, é preciso também administradores, gestores. Todos esses olhares compõem o enfoque MIL, ou da Media Information Literacy. Por isso existe, além da Unesco, um organismo, uma entidade, que se chama GAP-MIL, que eu mostrei no início da minha apresentação. O GAP-MIL significa Global Alliance for Media Information Literacy, e que faz parte das marcas que compõem a Unesco. E nesse grupo se reúnem diversos profissionais, entre outros, os urbanistas, engenheiros, arquitetos, que são essenciais para construir uma cidade que tenha um espaço realmente funcional, eficiente, mas com ética. O que acontece hoje? Muitas vezes a iniciativa privada constrói de maneira desorganizada espaços para moradia ou para a utilização empresarial, corporativa, que não respondem a esses critérios. Aí que temos depois prédios que de repente têm uma altura que não é permitida pelas leis da cidade, que temos também pessoas insatisfeitas com o fluxo e refluxo onde moram, às vezes pela distância, às vezes pela demora dos modais, né, que chegam a satisfazer suas necessidades de transporte. Bom, todo um conjunto de problemas que agora não vou, vamos dizer assim, detalhar, mas problemas urbanísticos sérios, graves, e que com certeza tem esse foco que você levantou. Bom, alguma outra pergunta, alguma outra dúvida? Por favor. Pode se identificar, por favor, seu nome, profissão? Não tá. Tem que ligar. Você tem que ligar. Oi, Obrigado, Ana Luísa. Obrigado. Sou de Berlândia, Minas Gerais. Você falou, ele comentou sobre a construção civil para cidades inteligentes, mas eu acredito também muito que a prefeitura, os órgãos públicos municipais precisam comprar a ideia para que a cidade inteligente se desenvolva, né? E como que você enxerga essas barreiras? Qual seria a melhor forma de contornar e conseguir esse apoio dos órgãos públicos para evoluir com essa cidade? Seu nome é? Ana Luísa. Ana Luísa, é o seguinte, nós fazemos um serviço de evangelização, é assim, evangelho, né? Evangelho meu, né? Partindo desse conceito do Unesco, que é um conceito bastante novo, foi criado a partir de 2018, o conceito MIL, Media Information Literacy, foi elaborado a partir do ano 2010, finais do século passado. O conceito Cidade MIL, que é a união da cidade e o MIL, né, data de 2018. E nós estamos partindo para um processo de evangelização da cidade, que implica, como você bem colocou, falar e convencer deputados, prefeitos, toda essa cadeia, porque evidentemente, os políticos têm um papel fundamental, mas nesse enfoque é de destacar
que não só os políticos têm um papel, ou o poder reconhecido. As startups são muito importantes, muito importantes. A nova economia, gente, está surgindo hoje uma economia colaborativa que está evidentemente transcendendo a economia tradicional e que não tem mais, vamos dizer assim, os caminhos e os veículos da economia tradicional. Vamos colocar um exemplo bem claro. Os bancos, economia tradicional, certo? E por outro lado temos o quê? Startups, fintechs, certo? Bom, muitas vezes as startups estão conseguindo resultados que os bancos não conseguem. E isso está acontecendo. Então a proposta nossa é trabalhar sim com os líderes, organismos, instituições tradicionais, como a prefeitura, empresas do mundo físico, varejo, etc. Mas também trabalhar com a nova economia, que muitas vezes se movimenta muito mais rápido e de maneira exponencial. E essa nova ideia aqui está sendo tocada muito pelos jovens e muito pelas startups, tanto em Helsinki, que foi o case que eu mostrei, Mumbai e tudo mais, como nas 4 cidades que eu citei, Bedford, São Luís e, bom, essas 4 cidades. Também aqui em São Paulo é onde está mais fluente. O que acontece? Se a economia colaborativa aceita esse conceito, começa a funcionar, a outra economia tem também que se incorporar. Case clássico, o Uber, não é um case clássico da economia, da nova economia? Concorda comigo? Bom, a prefeitura entrou depois, sim ou não? É assim. Se a nova economia se impõe, eles têm que aceitar. Então a proposta é, olha, vamos dialogar, vamos fazer um processo de evangelização que não é só com as autoridades reconhecidas, políticas, etc., sino também com essa nova economia, com essa juventude. E é a proposta da Unesco mesmo. Nos eventos internacionais que eu participo da Unesco, né, sempre se faz um trabalho com os adultos, pesquisadores, autoridades, e se faz um trabalho com essa nova economia. Startups e, bom, tudo que envolve essa nova economia. Tecnologicamente falando e no sentido humano também. Respondido? Tá. Boa tarde, meu nome é Juca. Eu trabalho na Prefeitura de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e lá a gente já tem um plano de implantação de transformar a cidade mais Smart City. Porém, eu percebo o seguinte, desde a primavera árabe de 2009, o que acontece no mundo, essa crise política, é antes de tudo uma crise de confiança nas instituições. E eu percebo que lá no nosso contexto de transformação, uma grande dificuldade é isso, é a própria população acreditar que a prefeitura pode promover essa mudança. A gente está numa situação inversa ao que ela perguntou. Lá a prefeitura constitucional acredita na mudança, mas no contexto de pesquisa você visualizou essa situação em outras cidades. Muito importante também sua pergunta, quando a situação é totalmente ao contrário, né? Que as pessoas ainda não estão querendo entrar nessa mobilização. Muito importante. Por algum lugar, e a prefeitura sim? Que interessante. Bom, é uma situação sui generis, muito positiva, aliás. Bom, o que acontece então nessa inversão? E agora sim, falando de uma maneira mais séria, sem brincar, né? Por exemplo, em Helsinki, as autoridades da prefeitura estão totalmente agora, o país inteiro, né? As autoridades do país. Por isso, como todos sabemos, Finlândia tem um dos primeiros lugares do mundo em educação, né? E em outros quesitos importantes para o desenvolvimento humano, né? Então a população está conscientizada, a prefeitura e os órgãos de governo também, e é outra situação. Quando a população não está conscientizada, qual é a proposta que fazemos desde o Unesco? A proposta é, vamos fazer um trabalho de marketing, comunicação social, verde, cultural, e vamos convencer essa população de que sua participação é importante. Por exemplo, o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo, gente, é fundamental e é essencial nesse processo de conscientização que estamos falando agora, por exemplo, de uma grande cidade. Quantas vezes a gente não pega o metrô e assistimos aquelas telas, né? E está passando informação só comercial, informação que às vezes não é um conteúdo relevante. Olha, vamos passar um conteúdo relevante. Opa, vamos convencer as pessoas de fazer uma cidade mil, ou um bairro mil, né? Um bairro que tenha essas características de tecnologia, mas com um sentido ético, um propósito, né? Então, podemos, nesse caso, utilizar o quê? Os veículos diversos que tem a prefeitura para fazer uma campanha de marketing em favor dessa nova cidade.
que evidentemente deve ser co-construída. Lembra o case de Helsinki? As pessoas participam dos projetos, da construção. Lembra de uma técnica que se chama Design and Thinking? Design and Thinking. Bom, se utiliza Design and Thinking para construir esses projetos. Quer dizer, se utiliza toda a tecnologia, a metodologia de inovação, mas para construir uma cidade realmente com propósito, com uma perspectiva ética. Quer dizer, não é a tecnologia pela tecnologia. E por isso é importante esses modelos de cidade que estávamos mostrando. Porque muitas vezes pensamos que a tecnologia vai resolver todos os problemas por si. E, evidentemente, a tecnologia só não resolve os problemas. É preciso ter um olhar humano, filosófico, sociológico, junto com o tecnológico. E é essa a proposta que faz a Unesco. Diferencial, né? Por exemplo, de Smart Cities. Né? Qual o diferencial? Opa, eu quero tecnologia, mas eu quero combater a fake news. Eu quero tecnologia para desfazer as pós-verdades. Aquela bolha, eu acho que eu sei tudo e que sobre esse assunto eu sou o máximo. Não, vamos construir tanto com a participação das empresas públicas, privadas e, é claro, também o resto da população, cidadãos individuais. Esse é o processo, por exemplo, gente, que hoje tem ministérios. Nos próprios Estados Unidos tem, dentro do Ministério da Educação, uma direção que se chama BIM, Need Information Literacy. Eles têm tradição nisso. No Canadá também. Então, aí você começa a educar desde crianças, as pessoas começam a olhar crítico, para não serem enganados por uma informação falsa, por não procurar, sem querer, vamos dizer assim, não procurando e acreditar em qualquer coisa que seja passada por uma mídia, seja mídia digital ou seja mídia física. Então, isso é importante, porque se você parte de uma mentira para pensar, ou para criar alguma coisa, ou para inovar, você está perdido, porque evidentemente você não está na realidade. É importante criar e pensar em cima do que é real, né? Essas são algumas das coisas que coloca o enfoque meu. Okay? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma outra colocação? Alguém mais? Bom, se não tem mais nenhuma pergunta, eu quero agradecer a todos, né? E foi para mim um prazer estar com vocês, compartilhar esse momento e estar evidentemente junto nessa construção. Obrigado. Mais uma coisa, se interessados no livro, está aqui a nossa editora da USP. Quem quiser adquirir o livro está lá. Obrigado, gente. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna